Bom dia! Hoje eu vim falar sobre pé plano, ou mais conhecido como pé chato, em crianças. É uma demanda comum que os pais trazem no consultório para saber se esse pé plano que alguma criança apresenta vai gerar algum tipo de alteração ou problema para a criança no futuro, além da questão estética. O pé plano e o pé chato, ele faz parte do desenvolvimento nosso. Toda criança, todos nós tivemos pé planos e chatos flexíveis, que é isso que é uma questão importante de se falar. E ele vai se moldando conforme a gente vai dando estímulos nesse pé. Quando eu digo estímulos, é simplesmente o ato de ficar em pé, andar, brincar, experimentar diferentes solos. Tudo isso vai fazendo com que receptores neurais que estão na planta do pé e estímulos mecânicos sobre o músculo e o tecido conjuntivo do pé, por exemplo, é enviado um sinal para o cérebro e esse cérebro vai fazer com que os músculos contraiam para diminuir a descarga e a pressão sobre o pé. Com isso, os músculos vão contraindo, vai havendo uma tensão no tecido, né? Imaginando que esse é meu pé. E essa resposta do nosso sistema frente aos estímulos externos vai fazendo com que se crie esse arco plantar. E a gente espera que esse arco plantar atinja a sua maturidade por volta dos 7, 10 anos, que é onde a gente também acontece a fase de maturação da marcha. Então a criança ela só está com uma marcha muito parecida com a do adulto dentre os 7 e 10 anos. Antes disso, ela ainda está desenvolvendo a sua marcha. Isso é muito importante de saber, tá? Então, quando que eu vou me preocupar se um pé plano, um pé chato, vai gerar algum tipo de alteração? Ou quando eu tenho que buscar um profissional, quando a criança apresenta esse tipo de pé chato, né? Primeiro você tem que ir no profissional especializado. Se forem queixas relacionadas a deformidades instaladas, é recomendado um ortopedista pediátrico, se for uma criança. Muito importante que seja pediátrico, porque o pé de uma criança não é o mesmo de um adulto. Então, um profissional que tenha essa especialização na área de ortopedia pediátrica é mais indicado. E se for relacionado a questões a dor e alterações na pisada da criança, já é melhor um fisioterapeuta, tá? Pelo tipo de proposta diferente de cada profissional. Bom, e como que é feita essa avaliação? Primeiro, o que eu tenho que avaliar nesse pé, né? Se o pai ou a mãe está com alguma dúvida. Eu tenho que saber se esse pé está com mobilidade. Há mobilidade entre as articulações do pé, do tornozelo. Esse pé está compensando alguma falta de movimento em alguma outra área do corpo, né? Às vezes uma falta de mobilidade no quadril vai ter que fazer com que a criança se adapte no pé. Então tem que entender o que está acontecendo. A gente tem que entender também como que esse pé está funcionando, como ele está comportando durante as diferentes fases da marcha. Porque eu posso ter um pé plano, pé chato, quando está parado, mas só que quando eu solicito que se caminhe, que haja uma descarga de peso dinâmica, pode haver uma alteração da função desse pé. Então pode ser que ele seja chato e de repente ele cria o arco, né, plantar o arco medial durante a marcha. Então isso tem que avaliar. Eu não posso só ver o pé na estática. Então, minha criança tem um pé chato quando está paradinho. Mas esse pé está respondendo bem enquanto ele anda? Se ele está respondendo bem enquanto ele anda, então tá tudo bem. A gente não é uma coisa que tem que se preocupar, porque ele está fazendo a função que ele deveria, tá? Como que são avaliados esses aspectos? Podem ser feitos testes manuais, tá? Dependendo da proposta do terapeuta. O que eu mais indico é você procurar, às vezes, um profissional que tenha uma baropodometria computadorizada. Baropodometria, se a gente separar a palavra baro é pressão, do pé, metria é medida, então a medida da pressão do pé é feita numa plataforma de força. Nessa plataforma de força, quando a pessoa pisa, é avaliado quais pontos o pé está exercendo pressão. Então a gente consegue ver onde está tendo pressão no pé. É no pé todo? É só na borda lateral? Como que é? E a partir disso você consegue saber se o pé está funcionando bem. Tem uma forma também mais simples, mas não tão fidedigna, que é a plantigrafia, que você pode fazer de duas formas.
tem a plantigrafia estática e tem a plantigrafia que você passa, pode ser uma tinta, um carimbo no pé e pede para a criança andar com essa tinta sobre o pé para ver como que está a descarga de peso, né? Em que partes, o quanto mancha o papel essa descarga de peso da criança. Então é uma forma mais simples de se avaliar. A mais fidedigna é a baropodometria computadorizada. Bom, então a gente avaliou o funcionamento, a mobilidade do pé. Se não há alteração de função e há um pé chato e plano, e se ele está com uma boa mobilidade, então tudo bem, não é necessário nenhum tipo de intervenção. Está bem, o pé está funcionando, isso que é importante. Então quando esse pé não está com uma boa função, ele está com uma alteração na forma que ele está recebendo a descarga de peso, de novo, vamos avaliar se há outras articulações, outros sistemas envolvidos que estejam fazendo com que esse pé, na realidade, não seja o problema, mas sim uma consequência, tá? Primeiro avalio o todo para entender se é só o pé. Não adianta eu só tratar o pé, porque se o pé está compensando uma alteração de cima e eu mexo no pé, a alteração em cima continua. Se eu tenho uma alteração de pelve ou de quadril, por exemplo, esse pé ele vai ter que gerar uma nova compensação frente a uma outra compensação. Então, assim, primeiro avaliar a criança como um todo. Quais são as alterações de mobilidade que há? Há alguma alteração de função? Depois a gente deixa essa questão do pé para ver se ele é o problema. A gente só trata o pé quando é o pé o problema, tá? E daí vem muitas perguntas quando a gente vem com essas questões, né, de pé plano. Ah, é palmilha, é bota ortopédica, enfim. Palmilha. A gente tem dois tipos de palmilha. A gente pode chamar de ortopédica e a funcional ou postural. Qual que é a diferença? A ortopédica geralmente é aquela que você compra em farmácia ou em qualquer loja de equipamento médico. Ela é rígida e ela tem como função primária alterar a forma que o pé está apoiando, tá? Ele quer alterar a forma do pé, tá? É basicamente isso. Quanto que a postural, primeiro que para postural só dá para fazer se você passar por um exame de baropodometria computadorizada, porque você tem que saber como esse pé está funcionando. E se há alteração, eu tenho que saber em quais pontos de pressão há uma alteração da função desse pé. Porque daí você vai montar uma palmilha, é feita uma palmilha especial para esse paciente, para esse caso, que ele vai gerar pontos de estímulo ou de inibição no pé, onde ele vai querer com que o pé se realinhe, tá? E tem toda uma programação para o uso dessa palmilha, você não vai usar para o resto da sua vida, né? No caso. Então, para crianças também não. E a depender do caso. Então, a palmilha postural ela tem como princípio ajustar a sua postura frente ao ambiente. Então, ela altera a forma como o pé recebe a informação do chão, tá? Então esses são os dois princípios. Eu tenho preferência clínica por palmilhas funcionais, né? Como fisioterapeuta eu trato função. Agora em relação às botas ortopédicas. Eu já usei bota ortopédica quando era criança, né? Por uma questão do pé ser chato, pé plano. Foi muito comum usar essa bota das décadas de 80, 90, só que tem uma questão que limita a minha indicação para esse tipo de bota, para esse tipo de tratamento. A bota ortopédica ela é muito rígida e ela bloqueia os movimentos do pé. E por que isso não é interessante? Para que eu crie uma resposta do pé, do sistema nervoso, frente aos estímulos do chão, ele precisa ter graus de liberdade de movimento. Então, eu preciso gerar estímulos e desequilíbrios nesse pé, para que o corpo, o sistema neurológico, possa gerar respostas contra esse desequilíbrio. Se eu crio uma ferramenta que bloqueia o pé, ele vai gerar compensações em outras regiões. Então, a bota ela não permite que o pé se ajuste frente aos estímulos que tem no solo. Para mim, isso não é uma ferramenta interessante a depender do caso,
porque é como se ela bloqueasse mais ainda e facilitasse mais ainda a própria fraqueza ou uma falta de, a gente chama de propriocepção do pé. Ela bloqueia o pé, não permite com que ele responda ao ambiente. E se a gente está pensando no pé chato, o que eu quero, e ele está com uma falta de função, de resposta, ele não está respondendo bem em frente ao ambiente, tecnicamente não seria interessante eu bloquear ele, mas sim gerar estímulos para que ele respondesse melhor, tá? Tem que entender por que ele não está funcionando direito. Pode ser por uma falta de mobilidade nos próprios ossinhos do pé, que são um monte deles. Então, às vezes, tratando essa falta de mobilidade entre os ossos da articulação do pé ou do tornozelo, já melhora a resposta do pé, tá? Outra questão que eu já vi e que me assusta um pouco é quando é indicado órteses suropodálicas. São umas botinhas, mas elas são extremamente rígidas. A gente usa elas geralmente em pacientes que têm algum tipo de lesão neurológica. Eu já vi pessoas indicarem para questões ortopédicas. Não é interessante porque ela é mais rígida que a bota ortopédica. Então a órtese suropodálica, ou a AFO, que é uma sigla de inglês, ela é indicada para quando eu quero proteger uma articulação, se o paciente não tem sensibilidade, né? Pode ser, por exemplo, por alguma questão neurológica, a pessoa perde a sensibilidade de saber se tem alguma lesão ou não no pezinho, então a gente geralmente coloca esse tipo de bota para proteger o pé. Quando o paciente não consegue fazer um movimento específico por uma lesão neurológica ou alguma lesão muscular que impediu muito de realizar esse movimento. Portanto, o paciente vai ficar com posição do pé de um jeito só. E para que isso não gere uma deformidade, é geralmente indicado esse tipo de órtese. Então, quando ele não tem habilidade de fazer movimentos com o pé numa determinada direção que possam levar a uma deformidade. E é basicamente dentro dessas questões que a gente usa a órtese. Por que ela não é interessante para um pé chato plano? Porque ele não é um caso, ele não tem problemas neurológicos que alterem a percepção do chão e não tem alterações de mobilidade, de força ou de movimento. Portanto, pode ser que essa órtese suropodálica, no caso de um pé plano, de uma criança com desenvolvimento típico, piore o quadro do paciente. Então, tem que estar muito cuidado com todas essas questões, tá? Então, eu indico que se for procurar para um paciente, para uma criança que tem esse tipo de questão, procure um profissional que entenda muito bem de todas essas questões, para que você tenha segurança de que a criança vá ter um desenvolvimento do pé saudável. E uma das coisas que eu mais indico é: deixem as crianças andarem descalças o máximo possível. Porque o que acontece, que nem eu falei, quando a gente pisa no chão, é enviado um monte de informação para o nosso sistema nervoso. E ele tem que responder a essas informações, né? Então a gente chama de, quando sobe essa informação, de uma aferência, e quando desce essa informação, a resposta do sistema frente ao ambiente, a gente chama de eferência. Ele vai fazer um movimento. Quanto mais eu gerar de aferências, de estímulos para o meu paciente, mais referências o meu sistema vai ter que girar. E com isso ele vai ajudar a desenvolver melhor esse arco plantar. Lembrando, o desenvolvimento do arco plantar não é totalmente necessário, desde que ele tenha uma boa mobilidade e uma boa função. Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Espero que tenha ajudado alguns pais que tenham dúvidas frente aos próprios pés e aos pés dos filhos. E eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Um grande abraço!